Então, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores do Coroatá na TV. Nós estamos hoje, né, nessa sexta-feira, uma entrevista especial com Luiz César Boas Melo. Ele é um grande artista, um ator maranhense, que com certeza tem muita história para contar para a gente. E, primeiro momento, né, boa tarde. Primeiramente, queremos agradecer pela sua disponibilidade, né, pela sua atenção com a nossa produção do Coroatá na TV. E nós gostaríamos, então, que você contasse um pouquinho, antes de tudo, um pouco sobre a sua carreira, né? Como foi que tudo começou? Como você se descobriu, então, como ator? Olha, eu sempre quis ser ator, quando eu era criança, desde que eu era criança, assim, eu sempre falava que eu queria ser ator, e eu morei em interiores do Maranhão, vários interiores, eu morei em Zedoca, em Pedreiras, em Timon, e nenhum deles tinha teatro, né? Assim, teatro físico, espaço físico, e provavelmente até hoje não tenha. Então, eu sempre tive vontade de ser ator, eu sempre quis ser artista, e eu dediquei minha vida toda para isso, abri mão de muita coisa na minha vida para poder ser artista. Eu estou com 37 anos, 35 anos de carreira, eu tenho 47 anos, eu comecei a fazer aos 13 anos, então já se vai um tempo aí de estudo, de dedicação, né, de uma carreira. Só o Pão com Ovo, que é a peça que eu estou fazendo agora, já tem 9 anos, só de Pão com Ovo já vai fazer 9. Então eu sou maranhense, minha família é da Baixada Maranhense, eu me considero da Baixada, eu nasci aqui em São Luís, mas assim, adoro São Luís, minha paixão, mas eu me sinto também muito do interior, de São Bento da Baixada, né? Assim, a minha vivência é muito do interior do Maranhão, então eu trago isso, muito essa vivência que eu tive do interior, eu trago para o meu trabalho, não que eu considere São Luís uma grande cidade, uma grande metrópole, porque São Luís também realmente às vezes parece ser uma cidade bem pequena. E, na verdade, as pessoas acham até que você é formado em arte cênica, né? E você, na verdade, é formado em turismo, não é isso? Sou formado em turismo pela Universidade Federal do Maranhão, com especialização em gestão cultural. E até hoje eu não sei porque que eu fiz esse curso. Foi uma série de facilidades na época, não facilidades para passar. Eu passei em primeiro lugar no vestibular, estudei muito, mas era um curso novo, era um curso que era tarde, eu não queria fazer um curso que fosse pela manhã, que eu não gostava de acordar cedo. E, enfim, era próximo aqui à UF, mas não é tão longe da minha casa, a UEMA já era bem mais distante. Enfim, uma série de facilidades, era um curso novo que estava chegando, e eu fiz turismo, foi um curso que me abriu muito, que me facilitou muito o entendimento da leitura das cidades. Hoje eu vou para umas cidades, eu faço os vídeos, né, os conteúdos, tudo muito embasado no que eu estudei. Então eu trago esse conhecimento que eu fiz do curso de turismo para essa leitura das cidades, para a leitura da cultura. Foi um curso que me ajudou muito. Eu trabalhei como professor de turismo nas faculdades durante um tempo, e como no posto de informação também da antiga Maratu, que era a empresa maranhense de turismo, hoje é uma secretaria de turismo, e eu trabalhei na área durante muito tempo. Assim, hoje eu contribuo com o meu trabalho através da arte, porque é a cultura que dá essa sustentação para o turismo. E também, como foi que surgiu, então, né, essa comédia que realmente hoje é um sucesso no Brasil inteiro também? As pessoas conhecem, né, bem mais um pouco sobre o Pão com Ovo. Inclusive, já teve até aqui em Coroatá, realmente foi recorde de público, as pessoas realmente foram até a praça, né, a Praça José Sarney aqui em Coroatá, para assistir esse espetáculo, né, praticamente quase um espetáculo a céu aberto, né, onde as pessoas realmente puderam prestigiar esse momento. Como foi que surgiu, então, o Pão com Ovo? Em Coroatá, eu acho que eu fiz só uma vez, eu acho, que foi Sim. numa caravana do Estado, era um projeto de férias do Estado, mais cultura e turismo, acho que foi isso. A gente ainda não foi em Coroatá com a caravana Pão com Ovo, que é um outro projeto bem maior, mas eu não esqueço, porque foi muito bacana a apresentação que a gente fez em Coroatá, foi uma receptividade muito grande, que eu achei que as pessoas não conhecessem muito bem o nosso trabalho aí, mas aí quando chegou a praça estava lotada para ver o espetáculo, foi uma noite bem bonita, bem agradável.
aí em Coroatá. Foi uma troca muito bacana. E o Pão com Ovo ele surge do teatro empresarial. A AMIL, um plano de saúde, convidou a gente para fazer 2 secretárias para comemorar o dia da secretária. Eu criei a Clarice, a Deus criou a Digé, e a gente ficou fazendo durante muito tempo essas 2 secretárias. A gente fez, acho que durante uns 3 anos, e eu senti a necessidade de fazer um espetáculo, né? Com começo, meio e fim, já com as 2 personagens, porque eu percebia que as pessoas riam muito vendo a gente fazendo as coisas dentro das empresas. Então, o espetáculo ele nasce dentro das empresas para que a gente falasse sobre a questão do mau atendimento, na verdade, que infelizmente ainda nos rodeia, né? Nos circunda muito a coisa do mau atendimento, tanto no setor público quanto no privado. Infelizmente, o nosso atendimento ele é muito precário, né? Então, aqui no Brasil em geral, porque acho que São Paulo ainda se tem um atendimento mais razoável, onde as coisas funcionam. Não generalizando, claro, né? A gente tem coisas assim de atendimentos incríveis aqui no Maranhão, de locais públicos e privados, né, de setores, mas assim no geral deixa muito a desejar. Então a gente trouxe muito isso como pano de fundo, a questão do mau atendimento no setor público e privado dentro do espetáculo. Hoje, é claro, o espetáculo criou novas vertentes, percorreu novos caminhos, tem outras temáticas que não são mais a questão do atendimento. E aí, então, 2020 chegou, né? Todo mundo tinha muitos planos para 2020, muitos projetos, mas aí, infelizmente, né, chegou a pandemia. E aí eu quero, então, perguntar para você como, hoje, como você, como artista, e também o Pão com Ovo, todos os que compõem, então, a trupe, como vocês, então, se reinventaram para poder realmente passar por esse momento tão difícil? A reinvenção ela vem bem antes da pandemia, né? A gente são 8 anos no mercado, né? Se reinventando o tempo inteiro. Então, é claro que essa pandemia ela é um obstáculo muito maior, mas a gente está sempre se reinventando, né? O artista ele está sempre na dificuldade, ele está sempre na crise, ele vive numa eterna crise, né? Tanto de criação quanto de produção. Então a gente sempre está se reinventando e assim esse obstáculo é como a água que corre, né? Ela vai desviando das pedras, mas ela segue o seu rumo, o seu fluxo. E a gente está sempre se reinventando. Desde o começo do Pão com Ovo, a gente não caiu na mesmice, a gente foi criando novos espetáculos, novos personagens, a gente não se apegou ao bordão, a gente não se apegou a nada e a gente funcionava e depois logo a gente já descartava, porque a gente foi para a internet, foi para a TV, enfim, agora a gente teve na rádio, né? A pandemia fez a gente ir para a rádio, que já era um sonho antigo. Então, essa coisa do readaptar, do adaptar-se, essa coisa de reinventar, para a gente é algo que já é bem corriqueiro, porque a gente vive pensando o tempo inteiro nessa reinvenção. É claro que a pandemia, né, ela teve um lado que fez a gente ir para o Rio. A gente estava com 2 temporadas, uma temporada de 2 meses no Teatro Itália, a segunda temporada já, e a gente ia fazer no mês de abril e maio. Infelizmente, a temporada ela foi cancelada, a gente já conseguiu um outro teatro, um alto investimento, tinha aí uma grana muito boa investida na produção de São Paulo, tinha uma produção muito grande em São Paulo, e a gente estava na véspera da viagem para fazer 2 dias em Brasília com os ingressos esgotados no Teatro da Unip, e na véspera da viagem a gente recebeu a notícia do cancelamento da temporada por causa da pandemia, e a gente correu para a rádio, que era uma coisa que a gente tinha vontade de fazer, e como a gente não estaria viajando nessa época, a gente resolveu fazer um programa de rádio na Mirante FM, que foi um grande sucesso, era um programa diário, ao vivo, de segunda a sexta, sobre o São João, chamava Barracão do Pão com Ovo. Então, a pandemia fez a gente correr para o rádio e correr para a live. A gente fez uma live, a primeira grande live do Pão com Ovo, na TV Mirante, que é uma filiada da Rede Globo aqui do São Luís. E a gente ficou em 9º lugar no Twitter Nacional. Nesse dia foi o nono assunto mais comentado
no Brasil, foi a live do Pão com Ovo esse dia no Twitter Nacional. Então, a gente ficou muito feliz com o resultado. A gente bateu recorde de audiência aqui em São Luís, as famílias pararam para assistir a live. Parecia uma coisa de final de Copa do Mundo, assim, a pretensão, claro, sem pretensão, mas dentro das proporções. Eu falo a movimentação, sabe, das famílias ficarem em casa, fazer comida para esperar o que ia acontecer nessa live. Foi uma coisa muito... um projeto muito ousado, de 50 minutos de ficção em TV aberta, coisa que não se faz no Brasil. Eu não tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento de nenhum grupo, nenhuma TV que faz 50 minutos de ficção ao vivo, né? Quando se corre o risco de tudo dar errado, e deu tudo certo. Então, assim, essa foi a forma que a gente teve, e a gente está agora correndo para a internet. A Clarice e a Digé, elas têm Instagram próprios, né? São pessoas, viraram pessoas. Depois de 8 anos, eu relutei muito e chegou o momento de ter o Instagram delas. Não que o Pão com Ovo vá acabar, ou que elas brigaram, muito pelo contrário. São mais 2 plataformas de conteúdo para o nosso público, que é a Clarice Pão com Ovo e Digé Pão com Ovo, quem quiser seguir. A gente está criando um cotidiano de stories para elas, e que está muito bacana. Assim, as pessoas, a gente tem recebido um feedback muito bom das pessoas em relação ao conteúdo que a gente está postando delas. Então, assim, a gente não está podendo ir para a rua, a gente está fazendo na TV e na internet. Eu confesso que eu sou um dos seguidores, tá bom? Do Pão com Ovo. Que bom, obrigado. Assim, a gente observa nos vídeos, né, as histórias que a Clarice Milhomem, né, e a Digé contam, e também toda a trupe que está lá junto com eles, com esses personagens, aliás, todos juntos ali, a gente observa que eles sempre contam ali praticamente a história do povo maranhense, né? Relembram também situações do passado, sempre que tem oportunidade. Na sua opinião, César, o maranhense se vê, então, nesses personagens do Pão com Ovo? Eu vou além, sem querer ser prepotente, que não é a função do Pão com Ovo. A gente sempre começou de forma muito despretensiosa, mas hoje a gente já tem essa visão geral, a gente já tem esse retorno maior, não só do maranhense, né, mas principalmente do maranhense, mas não só mais do maranhense. Hoje a gente recebe nas nossas redes sociais seguidores do Brasil inteiro. Assim, a Bahia se identifica muito, os baianos, a Paraíba se identifica muito com o povo do Pará, o povo do Manaus. Então, assim, não é mais uma coisa do maranhense, que só o maranhense se identifica, né? Então, a gente hoje tem esse retorno muito bom, né, de Rio, de São Paulo, de cariocas que curtem o trabalho, né, que assim, são... Então, há uma identificação muito grande, acho que, do brasileiro em geral. A gente apresentou esse espetáculo em Portugal, no Festival Internacional de Teatro Cômico, na Cidade da Maia. A gente foi fazer em Portugal o espetáculo, e a aceitação lá foi muito grande. Não era uma plateia de brasileiros, era uma plateia de portugueses, mas que estavam habituados e nasceram, cresceram vendo as novelas brasileiras. Então, o Pão com Ovo, para eles, foi mais de Brasil, né, que eles estão acostumados a ver. Mas há uma identificação muito grande, porque a Clarice, essa classe média brasileira branca que se acha rica, né? E a Digé, essa mulher de periferia, de bairros mais populares, que coloca a Clarice sempre no seu devido lugar, que é botar o pé no chão, quer dizer que a classe média ela é só um esboço muito mal feito, né, de uma riqueza, de uma elite realmente bem pequena, da qual ela não faz parte. Então, a Digé é essa voz do povo, sem pretensão de dizer que um personagem representa a voz do povo, que a voz do povo ela é muito diversa, graças a Deus, mas ela tem esse apelo popular, né, dessa comunicação. O espetáculo ele se estabelece de uma linguagem simples, sem ser vulgar. A gente não tem um palavrão, a gente não tem o apelo sexual, a gente não tem o menosprezar as minorias, a gente não faz humor apoiando em gay, sabe, ou diminuindo o negro, enfim. Não, muito pelo contrário. Hoje o nosso humor ele está cada vez mais preocupado com essas temáticas, né, das minorias, sem ser panfletário.
Mas hoje a gente tem uma preocupação muito grande se vai ofender realmente alguém. Se ofende alguém é porque não é interessante, né? Se tem que ofender, tem que ofender político corrupto, tem que ofender gente que se acha melhor do que as outras. É isso que a gente tem como a nossa função social da comédia, é fazer essas denúncias e não massacrar mais ainda as minorias. Então, hoje o Eu nosso humor está assisti muito certas... preocupado com. Hoje, dentro do nosso humor, a gente fala sobre a violência contra a mulher, sobre o feminicídio, a gente fala sobre o preconceito com gay, a gente fala, né? Então, hoje a gente percebe que acabamos sendo, de uma certa forma, formadores de opinião, e por que desperdiçar, né, uma amplitude de seguidores tão grandes como a gente tem hoje, para não passar uma mensagem bacana. César, muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez aqui conosco, né? Os telespectadores do Coroatá na TV que estão acompanhando neste exato momento toda essa história, né? Também da sua carreira, você que também tem toda uma bagagem de muitas peças teatrais, musical também, e outras situações também que você apresentou, né? Até mesmo com relação à história do pão com ovo, como você disse, né? Que vai muito mais além, né? Do que só aquilo que o maranhense também enxerga ali dentro dessa comédia. Mas nós queremos, então, com certeza, agradecer você por gentilmente nos conceder essa entrevista e então, que você deixasse aí a sua mensagem e até mesmo, né, se possível, fazer ali pelo menos a voz ali um pouco da Clarice Milhomem para que a gente pudesse realmente ali, até quem sabe, fechar os olhos e imaginar essa personagem tão marcante. Assim, o pão com ovo, antes de finalizar, o pão com ovo a gente teve um grande desafio, né? Que era as pessoas diziam assim, mas só faz sucesso no Maranhão. E a gente foi pela primeira vez fazer um dos maiores teatros do Rio de Janeiro, uma temporada de 3 meses. A temporada se prolongou, porque não tem como bancar 3 meses de quinta a domingo só de maranhenses indo para o teatro, isso é uma coisa